Você está ouvindo Escrita Criativa Descomplicada, o podcast que prova que qualquer um pode ser escritor com um pouco de esforço e muito carinho. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sei que eu fiquei um tempo muito longe, mas eu acho que você já deve imaginar o motivo, já que eu contei da editora e tudo mais. De vez em quando eu posso dar uma sumida, mas agora eu acho que tô conseguindo encaminhar o final de 2025 e já pensar no começo de 2026, então eu acho que eu consigo voltar de vez em quando para o podcast. Eu queria tentar fazer pelo menos 2 vezes ao mês. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E como vocês viram no nome desse episódio, hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros para dar dicas para vocês de livros de escrita criativa que vocês podem usar, que eu já li e eu gosto muito. E tem um deles que é o Essencial, que eu uso o tempo todo, inclusive como editora-chefe. E depois a gente vai falar de algumas outras coisas que eu acho importante serem feitas em livros de fato, né, que a gente vai evoluir para melhorar na nossa escrita, na escrita criativa. E eu também vou comentar uma coisa que eu vou fazer muito em breve e eu espero poder mostrar um pouquinho para vocês em relação à sequência da minha série de livros. Mas primeiro eu vou pegar os livros. Bom, aqui estão os livros e eu vou falar um por um. O primeiro, ele é bem teórico. Até pra mim, que fiz a faculdade de letras, tive que muita coisa de teoria, foi um pouco difícil engajar nele. Escrever ficção, um manual de criação literária de Luiz Antônio de Assis Brasil. Muitos escritores, vocês vão ver, vão falar desse livro. Eu tenho que ser sincera com vocês, pra mim ele foi bem difícil de engajar também, inicialmente, porque algo que eu gosto mais de fazer gosto mais de consumir em coisas teóricas é ter separação em tópicos, separação, enfim, em capítulos, e ser uma coisa muito bem detalhada o que é o quê. Então, onde vai ser falado sobre diálogo, onde vai ser falado sobre cena, onde vai ser. Enfim, eu gosto de algo bem definido, até porque às vezes eu quero ler sobre um assunto específico e num específico para refrescar a memória. Às vezes eu tô tendo dificuldade numa coisa específica e eu quero uma ajuda para melhorar nessa coisa especificamente. E deixa eu ver se dá para mostrar. Ele é bem texto corrido, tá? Deixa eu ver se tem. Eu não lembro de ter títulos. Tem alguns títulos, mas. Títulos e alguns subtítulos, e por assim vai. Mas, no geral, é porque eu tô acostumada com os outros livros. No geral, ele foi difícil de engajar pra mim, mas muitos escritores indicam escrever ficção, e então, mesmo não tendo sido 100% uma leitura pra mim, eu acho que é um livro importante da gente ver, da gente ler, né? E ver se até se funciona pra vocês. Esse aqui acho que quase todo mundo conhece, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é a jornada do herói, né? O grande senhor que nos mostrou a jornada do herói. Esse livro não tem muito o que se dizer, é sensacional. Acho que todo escritor deveria ler pelo menos uma vez na vida. Eu acho que não tem muito o que falar, porque eu já falei da jornada do herói, já falei tudo. É que, como vocês podem ver, é um livro grande, é muito aprofundado. Deixa eu ver mais ou menos como que ele separa os tópicos que eu não lembro. Sobre as obras. Mito e sonho, tragédia e comédia, o herói e o deus, o umbigo do mundo. Aí, na parte um ele faz a aventura do herói. Então, aí ele faz aquilo que a gente está acostumado. O chamado da aventura, a recusa. E aí, na parte 2 é o ciclo cosmogônico. Aí tem emanações, nascimento virginal. Então, tem várias coisas aqui. E tem uma parte mito e sociedade. Se não me engano, essa parte do mito e sociedade. Essa parte de mito e sociedade eu tive uma aula na faculdade especificamente para isso. Então, um dos livros mais importantes também. Esse, já que eu falei de ter tópicos ou não, deixa eu ver. Esse eu acho bem divididinho, tem ilustrações, porque também tem uma pegada meio. Tem uma pegada bem acadêmica no sentido de pesquisa. Ele não fez a jornada do herói do nada, ele fez uma pesquisa e aí ele achou essa jornada, entendeu? Ele disse que tinha em todos os pontos. Deixa eu ver qual desses eu vou mostrar primeiro. Esse é bem pequeno, não sei se vocês conhecem a série Princípios. Eu li muitos desses na faculdade. Eles são pequenininhos, mas tem muita coisa neles. Esse é Coesão e Coerência Textuais.
É uma coisa bem mais teórica mesmo da parte escrita, né, de como escrever melhor e mais coerente, ter mais coesão no seu texto, mas eu acho importantíssimo, viu. Eu indico. Não vou falar muito porque é a coisa mais, eh, estrutural mesmo. E esse foi bem da faculdade, mas eu ainda tenho, porque eu acho muito importante. Na verdade, eu geralmente não dou meus livros. Nem os que eu ganho, quer dizer, eu dou se por exemplo, se vocês olharem ali embaixo, ó, eu tenho várias edições do John Green iguais, porque eu ganhei de presente em momentos diferentes e eu não, eh, vendo o livro, não dou o livro, eu n quer dizer, eu não coloco na doação geralmente, porque eu sempre tenho o princípio de que eu vou ler esses livros em algum ponto, e esses repetidos eu tô guardando na esperança de que alguém vai chegar em casa, e em algum momento vai querer pedir de presente, enfim. Se eu acho que se eu começar a ter ali eu tenho no máximo 3 de cada livro, se não me engano. Acho que se eu começar a ter bem mais que 3, se eu ver que começarem a me dar um monte de livro repetido, eu provavelmente vou levar para sebo ou para biblioteca, que aqueles do John Green eu não sinto que iriam para bibliotecas, porque enfim, tô saindo do tema, mas, como eu estava dizendo, eu não me desfiz dos livros que eu tenho, assim que eu tenho a minha biblioteca, né, eu tenho mais de 1000 livros, e isso configura uma biblioteca. Mas a maior parte foi presente, foi de doação. Tem uma estantezinha na linha amarela aqui em São Paulo, uma estante não, uma prateleirinha na linha amarela de São Paulo, que a gente pode colocar livros e pegar livros. E eu, durante meus 4 anos de faculdade, eu pegava o metrô todo dia e sempre estava lá. Então todo dia eu acabava saindo com 1 ou 2 livros, porque aí eu pegava um na ida, pegava um na volta, enfim, e aí também aumentou a coleção. Mas sair um pouco do tema, o que eu quis dizer é que vários dos livros eu ainda tenho, mas esse eu ainda tenho e ainda coloquei no meu principal aqui do que eu uso no dia a dia como profissional da escrita e profissional da edição. Mas eu tenho outra prateleira que tem muito mais livros teóricos, mas não são os que eu uso necessariamente para escrever. Alguns são sobre escrita, mas é uma escrita mais teórica, porque era realmente a parte da faculdade, então é livro de gramática, essas coisas mais assim. E a maior parte não tem nada a ver com escrita, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu leio muita coisa. Tanto que se você olhar aqui, acho que não dá pra ver. Eu não vou mudar, porque senão vai ser difícil arrumar a câmera depois. Mas tem livro de conto de fadas, que é sobre o que eu fiz o TCC, é sobre o que eu escrevo, né? Mas também tem um livro sobre a verdadeira história da ficção científica, tem um dicionário etimológico que eu uso para escrever, tem livros sobre, eh, ser best-seller, então teorias de como as pessoas viraram best-seller, enfim, tem várias coisas assim. E tem mitos, tem o dicionário de venenos da Agatha Christie, tem várias coisas. Esse eu inclusive ganhei do Maratona. Esses 2 eu ganhei do Maratona, o Mulheres que Comem Lobos e o dicionário de venenos da Agatha Christie. São coisas que eu sinto que tem mais a ver com a minha escrita ou com a edição dos livros que eu edito. E é isso, eu saio um pouco do tema. Mas, seguindo, temos a Oficina de Escritores, de Stephen Koch, não sei, acho que é Koch. Oficina de Escritores, um manual para a arte da ficção. E esse é mais um passo a passo mesmo. Eu comprei vários desses livros quando eu pesquisei livros para uma biblioteca de escrita criativa, então livros que geralmente as pessoas usavam para escrita criativa. E só que eu comprei isso ano passado, né, foi começo do ano passado. E eu acabei nunca usando de fato, porque ele tem meio que um passo a passo, assim, é uma oficina, sabe, não é bem um passo a passo, mas assim, ele espera que você coloque em prática de fato, então não é ele é teórico, ao mesmo tempo não é. Eu não lembro exatamente tudo dele, mas eu lembro que deixa eu dar uma olhada. Hã, ele é teórico, mas ele também é quase como se estivessem conversando com você. Deixa eu ver se na sinopse ele diz alguma coisa. Ele era do programa de pós-graduação em redação criativa da Columbia University, se não me engano é nos Estados Unidos, a Columbia, se não me engano a Universidade da Columbia é em Nova York.
Então acho que é por isso que pra mim tinha uma cara mais de aula, então ele esperava que você realmente fizesse aula, é uma oficina mesmo, é como se fosse uma oficina de faculdade. Eu acho que esse é muito bom pra quem quer ir na prática mesmo, quer ler algo teórico e já começar a praticar. Calma aí, pausa pra beber água, no chá, por causa do chá. É, eu vou para o mais específico, depois eu vou para o meu favorito. O último vai ser o meu favorito, que eu uso pra tudo. Esse é sobre diálogo especificamente, e é a arte da ação verbal na página, no palco e na tela. Então é sobre o diálogo tanto em teatro, como em livros, como em roteiros, como em filme, realmente o diálogo. E esse livro é muito bom. Eu só não uso tanto ele, eu tenho até coisa marcada. Eu só não uso tanto ele, porque o meu livro favorito de escrita criativa abrange quase tudo de escrita criativa e tem uma parte só para diálogo que eu acabo gostando até mais, mas quem quer realmente aprender muito sobre diálogo, esse aqui é incrível. Eu não falei o nome do autor. Robert McKee. E o meu favorito, Anatomia da História. Inclusive, quando eu estou editando o livro dos meus autores, na parte da edição a gente deixa comentários para sugerir coisas que poderiam ser melhoradas, e eu gosto de ter uma explicação do porquê eu acho que isso seria importante ser modificado, porque seria importante, ser aumentado em muitos casos, se por que que eu acho que tem que descrever mais alguma coisa, porque talvez, né, porque cortar alguma coisa, eu até agora não pedi para cortar quase nada, só pedi para aumentar. Mas, eu faço no arquivo, a gente faz os comentários direto no texto, e eu faço um arquivo extra, que é o guia da escrita. E nesse guia de escrita eu deixo um texto que diz, no geral, tudo o que eu acho que poderia ser melhorado, e eu coloco os trechos de anatomia da história que seriam, inclusive esse livro é muito bonito, que seriam importantes para ajudar o autor a melhorar aquilo especificamente. E eu tenho muita coisa marcada nesse livro, nem tanto, né? Mas eu tenho mais do que os outros. Chega um momento que eu falo, não vou marcar mais, tô marcando demais. Mas eu uso absolutamente tudo desse livro, porque o Anatomia da História, 22 Passos para Dominar a Arte de Criar Histórias, de John Truby. Se não me engano, foi usado por vários. A Bíblia dos Roteiristas. É um dos livros mais usados por roteiristas de Hollywood. Então, tanto que aqui tem uma citação do roteirista de Beetlejuice e Família Addams. E uma coisa muito legal que ele faz, se não me engano, ele é roteirista, ele vem dessa coisa de Hollywood. Uma coisa muito legal que ele faz é que ele dá os exemplos e vai mostrando as cenas também. Então ele coloca os roteiros aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Pra ver se é só roteiro. Não, ele fala também. Por exemplo, ele fala em alguma parte sobre. Deixa eu ver do que ele tá falando nessa parte. Só um minuto. Rede de símbolos. E aí ele tá falando de símbolos da história. E aí, uma coisa muito legal que ele faz também é que ele não só explica o que são símbolos, o que seria o símbolo na história, como usar. Ele diz, em Odisseia, o símbolo central está no próprio título. E, enfim, ele vai tratando de obras e dessas obras ele vai explicando esses 22 passos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui. Eu não posso ler ele em si, porque é contra a lei de direitos autorais, mas eu posso dizer no sumário do que ele trata. Então, na separação, no capítulo 1 é o espaço da história, o tempo da história, e aí ele vai explicar para você a base disso. Aí depois tem premissa, os 7 passos-chave da estrutura da história, que é fraqueza e necessidade, desejo, oponente, plano, batalha, autorrevelação e novo equilíbrio. Ele também usa o Joseph Campbell, né? Ele usa a, a estrutura do que a gente conhece da jornada do herói. E aí também tem personagem, argumento moral, mundo ficcional, rede de símbolos, trama, traçado de cenas, construção de cenas e a história sem fim. E aí, nisso tudo, vai tendo esses 22 passos. Tem uma coisa muito legal também, olha. Tem algumas coisas mais gráficas, assim.
E é bem fácil de entender, muito fácil de entender. Pelo menos eu acho muito fácil de entender. Aí, por exemplo, ó, personagem. E ele separa esses 22 passos para dominar a arte de criar histórias. Então, tem como escrever bons personagens. Aí, nessa dos personagens, tem o principal, o oponente, o personagem principal que vira antagonista. Tem várias coisas assim, e ele vai dando exemplos com histórias consolidadas, histórias boas. E como isso funciona nas histórias. Realmente, esse é meu livro favorito de escrita criativa. Eu não vejo tanta pessoa falar sobre ele, mas eu gosto muito de usar ele e eu realmente incentivo vocês a terem ele. E sobre os livros foi isso. E agora vamos para a próxima parte do nosso podcast. Durante esse ano, eu editei vários livros, e editar livros para a editora Morgana, que é a minha editora focada em livros nacionais de fantasia, editar livros me fez perceber onde outros escritores também têm dificuldades. E me mostrou que às vezes as nossas dificuldades são as mesmas na hora de escrever, são coisas que a gente precisa ir lapidando. E uma das coisas que eu mais percebi durante toda essa construção, né, da editora em todas essas edições, uma das coisas que eu mais percebi foi como a gente tem um pouco de medo de aprofundar muito as coisas. Então, por exemplo, eu sou uma escritora que adora introspecção, talvez porque eu seja introspectiva e extrovertida, enfim. Eu sou um pouco dos 2, eu falo muito, mas ao mesmo tempo eu gosto de ficar quieta e ficar só na minha. Mas eu acho que a minha introspecção acabou me fazendo ser uma pessoa que pensa demais e o tempo todo, então eu sempre estou pensando alguma coisa, e geralmente são coisas que talvez eu nunca pensei antes, e eu chego numa conclusão nova das coisas, e eu sempre estou conectando uma coisa com a outra e minha cabeça está sempre uma bagunça. E por causa disso, os meus personagens, eu escrevo em primeira pessoa, os meus personagens têm muitos diálogos internos, e nos diálogos internos eles chegam nisso de ter uma conclusão de uma coisa e uma coisa se juntando à outra, que é como funciona o meu cérebro. Eu não consigo ser tão diferente do como funciona o meu cérebro. E na verdade eu não quero ser tão diferente de como funciona o meu cérebro, porque quando a gente ler, a gente quer às vezes encontrar um personagem que a gente se identifica. E eu me identifico com meus personagens, e eu espero que as pessoas que talvez sejam como eu, que tem esse pensamento meio caótico, possam se conectar, sabe? Então, eu tento fazer um pouco disso, principalmente porque eu escrevo em primeira pessoa. Os personagens não sou eu, às vezes eles pensam coisas que não são muito a minha linha de pensamento, mas eu tento elaborar, né, de acordo com o que eles vivem, de acordo com o que eles viveram, enfim. E o que eu percebi fazendo as edições é que muitos autores têm medo de fazer isso. Não de ter esse diálogo interno, mas às vezes você tá vendo tudo o que tá acontecendo na história e parece que o personagem não reage ao que tá acontecendo. Parece que as coisas só são jogadas nele e ele deixa acontecer, ele não reage. E muitas vezes eu escrevo, quando eu tô fazendo os comentários na edição dos livros, eu escrevo: "Olha, por que que você não tenta dizer mais ou menos o que ele pensou? Como ele se sentiu, mostrar alguma expressão que demonstre como ele se sentiu, às vezes nem precisa dizer como ele se sentiu, nem o que ele pensou. Fazer algo que tenha mais uma reação, porque a gente, no dia a dia, a gente não fica apático às coisas que acontecem. Às vezes sim, né, mas a maior parte do tempo a gente não fica naquela apatia. Nós reagimos às coisas, e é isso que a gente espera desses personagens. Pelo menos eu, quando tô lendo, eu gosto muito de ter essa perspectiva, porque vamos combinar uma coisa? Os livros hoje em dia são muito parecidos, vários deles. Por quê? Porque existe um ideal de que a gente já foi criado tudo que tinha a se criar, né, em questão de história, e a gente só tá reconstruindo, né, botando o nosso modo de ver dentro disso. Então, é os clichês, é as releituras. Eu mesma faço releituras de contos de fadas, muitas pessoas usam os mesmos contos de fadas que eu. O que que me diferencia dos outros? E é aí que eu acho que entra a gente fazer a reação, construir esse personagem, evoluir esse personagem conforme a trama cresce. Eu sinto que o grande forte de grandes livros
mesmo sendo de fantasia, porque eu trabalho mais com fantasia, o grande forte tem que ser o personagem. Porque se os mundos ficcionais e as tramas estão sendo muito semelhantes ou são releituras de mitos, de contos, se são coisas que já existem, a gente só está colocando o nosso olhar sobre e colocando outras cenas, né, às vezes reciclando coisas que a gente gosta, criando algo novo nessa reciclagem. Se a gente está fazendo algo que todas as coisas ficam muito semelhantes, como é que a gente vai inovar? Então, eu acho que a inovação vem no personagem. Também vem no mundo, né, eu sou da fantasia, eu gosto muito de mundo muito construído, tanto que a maior parte das fantasias dos últimos anos internacionais que eu não gostei, é porque falavam muito que ia ter uma construção enorme de universo, e o universo era muito único, e quando eu fui ler era o mesmo universo de sempre, e nem existia um foco no universo de fato, e o foco era nos personagens, e aí os personagens não me cativaram, e aí eu não gostei do livro. E vendo muito as resenhas desses livros que eu não gostei, eu vejo tanto as positivas quanto as negativas, eh, geralmente os pontos negativos que as pessoas apontam são exatamente esses que eu vejo. Que é você tem que dar uma certa originalidade no mesmo, né, mesmo usando um clichê, uma releitura. E eu realmente sinto que a originalidade é o personagem, talvez a construção de mundo também. Eu sou a pessoa que fez um sistema de luz e sombras quando não estava tendo a febre do Shadow Daddy. Se você não sabe o que é isso, é um homem mágico que manipula sombras e esse é o poder dele. O Alex do meu livro, ele manipula sombras, só que assim, todo mundo do lado das sombras, do lado da escuridão de Brilhando no Escuro, usa sombras. Então eu criei isso antes disso ser uma onda, né, esse livro eu tenho ele, deixa eu ver, há quase 10 anos agora que eu escrevi a primeira versão. E sempre existiu a luz e a escuridão, senão o livro não se chamava Brilhando no Escuro. E eu hoje eu luto um pouco, porque aí eles falam: "Ai, mas todo mundo agora, todo moreno sarcástico", o Alex também é moreno, "todo moreno sarcástico manipula sombras agora", e eu fico: "Meu Deus, eu escrevi isso muito antes". Mas onde que eu posso colocar a minha marca nessa coisa que tá virando comum? É no personagem em si. O que geralmente as pessoas mais gostam, ou não gostam, é realmente o Alex, que é o ponto que eu mais foco no livro, é a construção do Alex. Inclusive, eu brinco que no primeiro livro, o Alex é muito Percy Jackson no jeito de ser. Então, ele é muito brincalhão, ele faz piada em momento que não é necessário. Enfim, o Percy Jackson do Velho Testamento. Eu não li os novos livros do Percy Jackson. Falaram que mudaram algumas coisas, eu não li. O 6 e 7, né? E agora vai ser 8. Eu não li, eu só li o 5 até o último Olimpiano. E os Heróis do Olimpo eu só li até a Casa de Hades, que inclusive eu tenho aqui, eu tenho uma versão britânica que eu ganhei e a versão em português, que esse inclusive é o meu primeiro livro que eu tenho da minha coleção. Foi minha mãe que me deu quando eu não lembro quando esse livro saiu, mas quando ele saiu. Foi presente de aniversário. E, foi o primeiro livro da minha coleção. É claro que eu já tinha lido livros antes, senão eu não tinha nem chegado nele, mas eram livros de biblioteca, livros emprestados, enfim. Esse foi o primeiro livro da minha coleção. E o que eu estava dizendo? Ah, o Alex no primeiro livro, eu brinco que ele é muito o Percy em personalidade. E no segundo, ele começa a transicionar do Percy para o Batman. Eu sei que parece não fazer sentido, mas na minha cabeça faz sentido e eu acho que quando lê faz sentido. E no último livro ele é quase completamente Batman, por assim dizer. E eu estudei muito os 2, principalmente o Batman, né. Eu estudei o personagem porque pra mim o ponto do Batman é porque ele tem a moral que tem, porque ele faz as coisas da forma que faz e como ele ficou do jeito que ficou. Então eu li todas as HQs da cronologia original, né, eu não li agora os novos,
Porque fica difícil de acompanhar, porque toda vez eles fazem um novo universo e fica voltando do zero, mas a acho que foi até as versões até 2020, alguma coisa assim, eu li tudo na sequência do Batman. Tem uns sites que dizem certinho a sequência pra você saber a história, e foi muito bom de estudar um personagem complexo como o Batman, e eu quis tentar fazer isso com Alex. E, essa personalidade dele e o jeito que ele reage às coisas, ou o jeito que ele não reage a algumas coisas, foi o que fez muitas pessoas gostarem e outras pessoas não gostarem. E eu já esperava isso, e eu acho que isso é importante. Eu acho que o personagem é o mais importante em um livro. Eu gosto muito do universo também. O universo também é muito importante pra mim, mas eu não vou dizer que é o universo mais original de todos. Enfim, eu fiz luz e escuridão, eu usei estrelas como mágica, as plantas são mágicas, tem plantas que parecem com as nossas, mas não são, enfim. Eu sei que não é um universo extremamente original, mas a história que eu quero contar, tem uma nova visão, pelo menos pra mim, e tem um propósito porque eu quero contar aquilo. E eu não posso prender os leitores pelo universo somente, eu tenho que prender também pelo personagem. Então, eu tento aprofundar ele. E é isso realmente que eu tenho visto que tá. Eu acho que as pessoas têm medo, na verdade, pelo que eu tô vendo das edições de livro, ou até dos livros que eu acabei descartando na hora da avaliação, porque eu não podia pegar muitos livros, eu tinha uma quantidade X de livros que eu podia pegar, eram 12 livros esse ano, né. Eram pra porque a ideia é um livro por mês, mas acabou não sendo 100% porque, enfim, eu vou tirar um recesso em dezembro, e dezembro não é um mês que vende tanto, e eu não quero prejudicar a pessoa que vende, as gráficas também param, enfim. Mas eu tinha 12 livros para fechar, então teve livro que quase passou, né, a gente faz uma seleção maior e depois vai, selecionando um a um os livros que vão ir pra editora. E acabou não não passando, geralmente porque eu senti muita falta no personagem, no desenvolvimento do personagem. É claro que na hora da edição eu poderia sugerir que a pessoa melhorasse o personagem, eu poderia sugerir onde, esse personagem poderia ser aprofundado, e geralmente o que eu sinto muito nessa parte de personagem é o que eu vi em quase todos os livros que eu pedi alguma coisa em relação ao personagem, é que não existe um background, né, não existe uma história por trás desse personagem. Você não precisa contar a história do antes do livro, mas precisa ter alguma indicação de que ele tem um trauma por algum motivo, e esse motivo tá no passado, ele tem as crenças dele por um motivo, e esse motivo tá antes. Você tem que ter algum indicativo da vida que teve antes. A vida dele não começou no ponto que a gente começou a história. A não ser que você comece a história com um bebê nascendo, aí você pode contar da forma que você quiser contar. Mas e isso geralmente gera as pessoas comentando, escrevendo no livro, eh, sabe o famoso show don't tell? Geralmente as pessoas estão falando o que aconteceu. Tipo: "Ah, eu eu tenho esse trauma porque meu pai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Sendo que num livro o certo seria o certo, né, mas o que eu acho que deixa a trama mais envolvente e faz você se sentir ainda mais próximo desse personagem, faz parecer ele ainda mais real, não é dizer: "Ai, aconteceu isso, isso e isso", é fazer um flashback dessa cena, indicar alguma coisa que demonstre o que esse trauma criou nessa pessoa, como ela ficou depois disso. Dar profundidade mesmo. O seu personagem. Uma coisa que eu sempre penso e às vezes eu falo é que existem coisas no seu livro e no seu personagem que você não vai colocar no papel, mas que precisam existir. Você tem que pensar no seu personagem como um ser complexo, como se fosse um outro ser humano. Você não vai saber 100% tudo sobre ele, mas você pode saber coisas que não vão estar no papel, que formam quem ele é. E tudo que a gente tem na vida forma o que a gente é. Eu, por exemplo, eu amo Disney e Jonas Brothers desde pequena. Jonas Brothers eu sou fã há 20 anos. E eu também
amo Star Trek há muito tempo, acho que desde os 9 anos. Agora eu vou fazer 27, então, meu Deus, por que que eu fui falar de matemática agora? Então, faz muito tempo, faz bastante tempo. Faz mais de 15 anos. E querendo ou não, os meus gostos, principalmente Disney, Jones World, Star Trek, são os 3 pilares que eu digo assim, que são os 3 pilares do que eu gosto, e Contos de Fadas, né, então seriam 4 pilares, mas Contos de Fadas meio que tá dentro de Disney, enfim. São pilares da minha personalidade. Se é algo que eu gosto tanto, minha personalidade também vem disso, de certa forma. Eu acho que vocês vão perceber algo na sua vida que vocês gostam tanto que acaba afetando bastante sua personalidade, ou a forma que você vê o mundo, ou como você quer consumir arte. E, eu acho que parece besta, mas eu acho que você deveria pensar no que seu personagem gostaria do mundo dele. Ah, ele gosta de pescar, ele gosta de ouvir algum tipo de música, ele gosta de algum tipo de som, ou ele não gosta de alguma coisa. Você não precisa necessariamente colocar isso no livro, mas você precisa pensar que isso também forma ele. Pelo menos eu vejo isso quando eu estou editando os livros, quando eu estou lendo os livros, e é o que eu sinto mais falta. É claro que o personagem é só algo no papel, mas eu imagino como se fosse algo mais, então eu imagino por trás e apesar de não ser algo que é lei, não é algo que é regra, nada na escrita criativa é regra. Apesar de não ser algo que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque cada um tem a sua escrita, cada um tem o seu jeito, eu sugiro para vocês, às vezes, pegar eles falam muito de fazer formulário de personagem, alguma coisa assim, né, ficha de personagem. Não precisa fazer necessariamente uma ficha, mas sentar e pensar em tudo que faz o seu personagem ser o seu personagem, o que faz ele ser um ser, sabe. E é isso, eu sinto que a gente precisa focar mais em personagens, inclusive a Anatomia da História tem uma parte sobre personagens que é muito boa. E é isso, basicamente é isso. Eu espero que tenha ficado fácil de entender. Eu sei que eu botei muita coisa no meio, falei do que eu gosto, falei dos livros que eu tenho. É pra vocês verem como funciona o meu cérebro, mais ou menos, é mais ou menos assim. E acho que hoje é isso, hoje eu queria falar realmente de personagens, porque foi algo que eu percebi muito, mas eu tô preparando alguns outros conteúdos para os próximos episódios. Eh, Vocês podem também sempre me sugerir o que vocês querem saber. Eu acho que o próximo episódio, então, eu vou esperar algum comentário de vocês para saber o que vocês querem saber no próximo episódio do podcast, e eu vou fazer com temática. Eh, Talvez semana que vem. E aí eu deixo pra vocês de acordo com o que vocês quiserem. Se tiver muitas perguntas, eu faço vários episódios. Às vezes a gente fica sem ideia, porque na nossa cabeça a gente acha que falou de tudo e não falou, mas enfim, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por todas as mensagens pedindo pra eu voltar. Eu não imaginava que vocês iam gostar tanto desse podcast, de ouvir eu falar por acho que vai dar o quê? 30 minutos. Muito obrigada por isso. Eu espero que esse episódio ajude vocês de alguma forma e espero os comentários de vocês para os outros momentos e qualquer coisa me chamem nas redes sociais também. Tchau!